Eu vou puxar uma outra tese aqui, eu sei que tem pergunta ali, para conectar com o tema, para a galera não reclamar. Tem um livro chamado Exovaticana, de um cara chamado Thomas Horner. Esse livro tem um OVNI em cima da Basílica de São Pedro. E nesse livro, entre outras coisas curiosas, ele fez uma entrevista com um padre do Opus Dei chamado Giuseppe Tanzella Nitti, e ele diz o seguinte: olha, nós já sabemos que existem alienígenas, que existem outros seres. Nós já observamos esses seres com o nosso telescópio no Mount Graham, no Arizona, que curiosamente a sigla é Lucifer, né? Que é, né, Large Hadron, não sei o quê. E aí ele falou o seguinte: a gente sabe que a gente vai ter que adaptar o cristianismo a isso, senão vai acabar a Igreja Católica. Como é que a gente vai adaptar? Nós vamos dizer que Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo, como diz a Bíblia, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás. Não foi isso. Nós vamos dizer que Jesus foi concebido numa abdução alienígena, porque seres nobres da estrela Sirius, que hoje a gente sabe tem A, B e C, né? Que os Hopi não, como é que era os nomes dos... Dogões. Dogões já sabiam, né? Sem instrumento. Como é que pode? Isso é inexplicável para a ciência, né? Eles quiseram fazer uma aliança com a humanidade, então o que eles fizeram? Eles abduziram Maria e uniram a raça real de Sírios com a realeza do planeta Terra, partindo do princípio que Maria e José eram descendentes de Davi, teriam uma linhagem real. Então nós vamos dizer isso. Quando aparecerem os alienígenas, a gente vai falar: não, mas a gente não vai precisar acabar com o cristianismo, porque Jesus também foi produzido através de uma abdução, e esses seres que são os parentes de Jesus agora vieram se revelar, porque a humanidade já está em posição de entender isso. E assim a gente vai fazer um acoplamento desse conteúdo ufológico com a Bíblia, e a Bíblia continuará tendo a sua relevância. O que você acha dessa tese? É exatamente o que está em curso. O Vaticano está na vanguarda em muitas posturas, né, em relação a muitos assuntos. Os caras não dormem. Não dormem. Não é por acaso que eles estão há 2000 anos aí dominando. É a única instituição, exatamente, que manda em tudo. É o melhor serviço secreto que existe no mundo. Com certeza, os jesuítas, principalmente. Então, assim, nós estamos diante de um grupo muito lúcido de católicos no Vaticano, pelo menos no trato com esses assuntos, né? Ainda que coloquem nomes propositais, tipo Lúcifer, como você bem falou, no telescópio. Mas, assim, na verdade, eu estudo ufologia. E sempre percebi que o Vaticano tinha núcleos ufológicos, né? Um livro meu lançado na Itália, o Vaticano deu um jeito de dar sumiço, eu não tinha interesse. Caiu no Index Librorum Proibitório. A única vez que eu ganhei vocês nem acreditam, a única vez que eu ganhei dinheiro com o livro foi porque lançaram um livro meu na Itália, X mil exemplares, acabou tudo numa noite. Caramba, hein? Eu fui lá dar uma palestra, não tinha livro para a turma comprar, não dei a palestra. Acabou. Perdeu a oportunidade. Alguém comprou todos os livros, cara. Todos os exemplares. Agora eu entendi. Eles compraram para tirar de circulação. Tá. E pediram à editora que não republicasse mais. Mas deixa isso para lá. Ou seja, os caras atuam. Eles não brincam em serviço. Não brincam em serviço. Respeito. Cada um na sua aí. Né? Então, assim, essa tese que você colocou, inclusive eu queria aqui fazer um registro. Né? Na verdade, eu queria parabenizar você e Carol Capel, que eu acho os dois programas, eu não vejo muita coisa, mas do que eu vejo, esses dois programas representam um sentido de colocar, atualizar, provocar reflexão. O trabalho de vocês é formidável. Legal, fico super honrado. Formidável. Uma vez eu estava em Miami com um amigo meu, esse amigo ia dirigindo, eu era o copiloto, ele entrou sozinho numa highway contra 8 faixas de carro vindo para cá. Eram 8 vindo e ele sozinho contra os 8. Né? Ele entrou por engano. Você está errado. Ele disse: não, eu digo, amigo, não dá para discutir, tá todo mundo vindo. Aí ele fez assim e voltou. Voltou, né? Então, assim, eu sempre me senti sozinho com os livros e palestras que eu faço, Cavaleiro Solitário. Contra tudo vindo me destruindo. E você e Carol representam também alguém que vão sozinhos, apresentando teses que a turma bate duro. Sim. Né? Mas, as coisas que eu falo para os cristãos são heresia. Eles descem a paulada. Eles esquecem que só duas
dois tipos de pessoas dizem que existe teoria da conspiração. Os que ignoram os fatos e os próprios conspiradores. Não, e surgiu na época do Kennedy, para quem contestava, né? Contestava, tem muito a fazer, não, é teoria de conspiração. Já foi a ideia de teoria de conspiração já é um silenciamento de vozes diferentes. Exatamente, né? Então parabéns pela qualidade e resistência do que você faz, Carol, se estiver assistindo. Mas foi pelo motivo dessa resistência que eu ouvi num vídeo você falando que retirou seus livros de circulação. Sim, é por causa disso? Não é por causa de uma questão de ataque espiritual? Não é porque não? Eu não sei. De resistência humana eu mesmo? Não sei se o que eu escrevo está correto, cara. Eu já parei várias vezes com esse assunto. O pseudônimo não é nada parecido com a questão de Han, mas é porque eu não queria aparecer. Ainda bem. Né? Pode ser outra coisa da Han também, né? Pode ser o olho de Han, né? Eu não queria aparecer. Língua de Han, não precisa ser uma rabeta, né? Com a existência de várias sincronicidades, né? Tá bom, eu vou publicar isso, mas se estiver certo o nome do autor, pouco importa. E na época eu era gerente de banco. Entendi. Então, assim, os assuntos eram muito malucos. Exóticos, né? Então, foi um plano, fiquei 2 anos ainda escondido, mas na época tinha TV Manchete, tinha o programa Mistérios e Walter Avancini era o diretor. Época áurea, né? Vilela não era nascido nessa época. Uma repórter chamada Cecília Zambuja foi atrás da editora para descobrir quem diabos era o autor por trás do nome Jean Valjean. Aí foi assim que eu surgi, mas surgi a contragosto. Eu não queria aparecer. E até hoje eu não lido bem com isso, porque eu não sei se eu estou certo. Entendi. Então eu retirei os livros das livrarias, eu disse, quer saber, eu vou acabar com essa história. Aí resolvi criar um instituto e esconder tudo nesse instituto. Ali você abre o assunto, né? Quem quiser, corre atrás. Tem que ir atrás, porque para não ter perigo porque assim, os livros que eu escrevo, as palestras que eu faço não são agradáveis. Entendi. Como também muita coisa Ou chocar com os dogmas, né? Exatamente. Que tem essa cegueira espiritual. Mas eu vi você falando também de que quando você decidiu não fazer o que mandaram, não falar o que mandaram, isso a tua vida virou de cabeça para baixo. Teve 2 infartos até por causa disso. Sabe o livro de Jó? Sim. Tem um livro aqui de... tem de Ró, só quem conhece sou eu, viu, bicho? Esse eu não falo. De Ró, para quem não entendeu, é Rodrigo. Rogério, perdão. Esse eu não falo. Mas isso vai ficar entre mim e Javé. Esses infartos são mais fruto de uma... Contrariedade. Contrariedade humana ou espiritual? De Rogério, pela invasão que esses seres... Lá atrás, Enoque uma vez perguntou a Javé, por que você atormenta os seus eleitos? Ah, sim. A pergunta permanece aberta. Sim, entendi. Esse ser e outros infernizaram minha vida a tal ponto para eu fazer o que eles queriam. Mas será que não é o adversário de Yahvé se passando por Yahvé para te atormentar, não? Tudo pode ser. Eu deixo tudo em aberto, mas tinha alguém, e ainda tem, enchendo a paciência. E chegou um ponto tal que esse cara ferrou com minha vida de A a Z, mas eu não vou aqui Mas comentar. A saúde física e inclusive, também? Uma vez... Vida financeira também? Ele mandou uma vez eu fundar uma religião. Sim. Essa parte eu vivo já você falando. E quando eu disse, eu senti a raiva daquela coisa sentada num trono, a raiva dele vindo da minha direção, eu senti tudo isso meu doendo. Isso foi em 2007, cara. Entendi. 2011, primeiro infarto. Bem, aí o infarto é só o que eu coleciono, mas eu deixo acontecer e eu não peço para ninguém me salvar. E quando esse corpo já morreu 2 vezes, mas as 2 vezes em que eu voltei, não agradeci a Deus porque eu me sentiria hipócrita. Porque eu não queria voltar. Mas você teve experiência de quase morte? Viu alguma coisa? Não é de quase, não é morte. Não. Mesmo, quer dizer, viu coisas estranhas? Não, estranhas não. Boas? Muito boas. Boas. Por isso que eu não queria voltar. Uma paz assim, uma coisa boa. Rapaz, quando esse corpo morre, se eu tiver certo naquilo que eu percebi, esse corpo da gente morre, mas o eu da gente continua existindo ininterruptamente. Sim. Do jeitinho que é. A consciência, né, permanece. Do mesmo jeito, cara. Você já viu aquele trabalho do... Esqueci o nome do professor, que ele é professor, ele é especialista em ressuscitação cardiopulmonar da Universidade de Nova York, e ele trabalha só analisando a experiência de pessoas que morreram. É um médico famoso. Eu já li 2 livros. Samparnia. Não, o que eu conheço não é esse nome, não. Que é o nome não, ele fez uma experiência que todo mundo falava, eu morri, saí do corpo e fui pro teto da sala. Aí ele falou, tá todo mundo indo pro teto da sala? Ele colocou prateleiras quase no teto da sala com desenhos. E ele só daria pra ver lá de cima. Ele falou, e aí, eu vi que você morreu aqui, seu coração parou e tal. Você saiu do corpo? Saí. E como é que foi? Você foi pro alto e viu o seu corpo? Sim.
Você reparou que tem umas prateleiras com alguns desenhos? Reparei. O que tem nesses desenhos? Você olhou? 4 metros de altura. Ah, desse lado aqui tem árvores e casinhas e do lado de cá tem um leãozinho e um elefante. Aí ele provou que a consciência permanece para além do corpo. Eu estava me referindo a outra coisa. Mas no meu caso, eu já me vi, passou o filme aqui da consciência com todo mundo que eu amo. Entendi. Quando você ainda está vendo esse filme, no meu caso, eu já me vi num lugar em que o feitiço de me sentir pertencendo àquele lugar fazia com todas as minhas memórias humanas, todo o amor que eu sinto... Ficasse em segundo plano? É um feitiço, aquilo ali é um feitiço. E é instantâneo. E pelo menos em mim foi. Sim. Aí meu pai, nessa vida, ele se foi quando ele tinha 27 anos e eu 3, como eu já disse. E quando esse corpo morreu a primeira vez, eu já era velho, 50, velho que eu digo. Aí quem se agarrou comigo foi esse meu filho, ou seja, meu pai, com a cara de menino, e ele disse, pai, não dá para você ficar aqui, não dá agora. E eu disse, não, mas... E quando eu senti a voz da enfermeira Bruna, seu Rogério, acorde, seu Rogério, acorde, seu Rogério, o senhor está rindo de quê? Porque o defunto estava lá levando choque. Curtindo. Mas assim, então assim, respondendo a sua pergunta, eu já me senti lá no feitiço, aquilo em feitiço. Aquilo é o quê? Sei lá, o lugar que eu estava. É um negócio impressionante. Dizem que quem sente essa presença boa perde o medo de morrer. Isso aconteceu contigo? Cara, eu já não tinha antes, porque eu já praticava yoga profunda, isso para mim não é um problema. Aí diminuiu mais ainda. Então, assim, a morte desse corpo foi o meu melhor momento nessa vida. Eu nunca senti uma sensação tão maravilhosa quanto aquela. Nas 2 vezes você teve essa experiência? Ou... Das duas, mas uma foi 100% memorizável, a outra tem lapsos aí. Tem lapsos que eu não sei preencher, mas sim. Não viu nada de ruim, de espírito ruim, sensação ruim? Que às vezes vem alguns querer atormentar também, né? Eu tento diariamente me preparar para estar pronto para continuar a viver. Se a morte agarrar esse corpo, o defunto sai rindo. Mas assim, medo zero. Você já praticou, assim, propositalmente a desdobramento astral, projeção astral, ou não? Não propositadamente. Mas por acaso já? Acontece porque o espírito que me anima promove, mas não é a minha vontade. Você não se programa para aquilo, né? Depois que eu queria ver extraterrestre, que eu queria saber se espírito existia, depois que eu terminei descobrindo essas coisas todas, hoje eu não quero descobrir mais nada. Entendi. Porque eu queria me recolher na minha pequenez humana para me definir como ser humano, que é o que eu tento fazer, sem essas coisas todas ao meu redor. Porque a gente pensa que está tudo lá fora, mas na verdade é aqui dentro. Com certeza. Né? Então, assim, Deus, Nossa Senhora, Jesus, Maomé, Buda, um gato, um cachorrinho, uma barata, eu respeito, amo e acolho tudo isso no meu coração. Uma rã também, faltou a rã, né? A rã também. Dá moral pra rã. Mas assim, cara, eu acho que nós humanos é que somos o X da história. E vou tentar explicar rapidamente porque eu entendo. Eu só encontro um paralelo nisso no filme Duna. Nós temos o filme Duna antigo e temos essas versões de Duna. O antigo é do David Lynch. David Lynch, né? E ultimamente surgiu uma série dos Zorodovsky que nunca foi. Não foi pro... Surgiu uma série chamada Profecia, que é sobre Duna. E qual é a tese dessa série? Ela é diferente. Ela é diferente. Você viu hoje? Ela é diferente dos 2 Dunas originais. Essa série, ela parte do princípio da Sci-Fi, talvez, né? Sci-Fi Channel. De que a importância do ser humano é porque ele é capaz de construir a percepção da verdade. Ou seja, a sagacidade que nós humanos temos, promovida por Eva, Pandora... Ao contrário dos anjos, por exemplo, né? Ao contrário de anjos, deuses, demônios, que parecem ser meio... Você acha que acredita que os alienígenas também não têm essa sagacidade humana? Eu penso que não. E os poucos com os quais eu tive contato, não tem. Entendi. Por isso que eu fico meio perturbado na hora que eu tive que jogar fora toda a minha crença de que lá fora tinha algo bom e aqui era o problemático. Entendi. E hoje eu penso que tudo é problemático, mas se existir algo bom, vai sair daqui. Essa não é a tese do coração humano. Essa não é a tese dos gnósticos, que o mundo espiritual é 100% bom e a matéria é 100% ruim? Termina sendo. Só que os gnósticos enveredaram por um caminho horrível de odiar.
de negar. Odiar a matéria. A matéria, Javé. Demonizar blá, 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 a matéria. Dizer que Javé é o diabo, blá, blá, blá. Não é por aí. Uhum. Eu não sou gnóstico. Eu estudo gnosticismo. Mas assim, então eu pego emprestado essa percepção dessa versão mais recente de Duna para dizer, cara, talvez nós humanos, só pelo fato de podermos ser o bicho mais monstruoso que existe, mas se o ser humano quiser, ele torna-se um ser superior, mesmo nesse corpo, numa vida transitória, insignificante. Cara, mas nós podemos dar a vida porque a gente ama. Nenhum desses seres faz isso. Se fez, quem fez foi Jesus. Jesus fez. Não existe amor maior do que esse, dar a vida pelos amigos. Humano, tá certo? E outros seres humanos cheios de defeito, de vez em quando, morrem porque dá a vida por alguém. Isso é formidável. Eu ensino muito isso pro meu filho de 8 anos. Eu mostro um filme que o cara morre para salvar alguém. Aí ele fala, aí pai, morreu para salvar, né? Eu falei, exatamente, morreu para salvar. É o desapego total. Isso vai contra a lei da natureza, que o mais forte tem que ferrar o mais fraco, pegar tudo, blá, 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 blá. É esse pé atrás que eu tenho um pouco com o Nietzsche, porque o Nietzsche fica falando de vontade e potência, o forte tem que esmagar o fraco. Você não enxerga isso nele, não, também? Nietzsche é meu maior filósofo, em que eu concordo com ele muita coisa, é o filósofo que eu mais discordo. Entendi.